Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de leitura bem legal, que é quase uma bíblia, que se chama Lennon, né? O John Lennon, A Vida, pelo Philip Norman. E ele é quase uma bíblia, porque ele tem 800 e pouquinhas páginas. E eu vou confessar para vocês que a primeira coisa que acontece é uma coisa muito estranha, porque eu já falei aqui várias vezes que sempre que eu leio uma biografia, por mais vilão que a pessoa seja, eu sempre acabo simpatizando com a pessoa. No caso do John, foi meio que ao contrário, mas teve uma reviravolta aí no final. Porque quando eu era adolescente, eu sempre lia, escrevia, né? Pedaços de músicas dele, né? Apareciam traduzidas em revistas para adolescentes e eu achava muito legal. Então eu anotava em cadernos e tal. Mesmo sem ouvir muito a música ou conhecer muito a história deles. Dos Beatles, né? Me refiro. Enfim. E quando eu comecei a ler o livro, eu tive uma visão dele, assim, sendo um cara, em vez de ser o sonhador que eu enxergava, assim, de ser um cara meio babaca, meio escroto, né, com as pessoas, com os amigos, meio egoísta, sei lá, enfim, né, até com o primeiro filho, talvez por ele ser muito novo, ele meio que não dava muita bola, questão de traição também. E aí depois, quando ele, né, encontra a Yoko, pra mim era uma história de amor, assim, tipo, linda, um par perfeito e tal. E quando a gente lê sobre, né, pelo menos a impressão que passa, é uma coisa assim, que ele é muito ciumento, que ela talvez, né, dá a entender que no início nem é tanto amor, é mais tipo assim, pra ele deixar ela em paz, sabe? Enfim, então acaba assim, né? Ele se mete meio que em política e tal, e eu acho que não é uma coisa muito legal. Mas cada um tem a sua visão. O que é bem legal, assim, é que daí no final tem um capítulo bem curto. Essa é outra crítica que eu vou fazer. O livro dele, os capítulos são muito longos, muito longos. E aí, para quem gosta dessa coisa de ler o capítulo e acabar, não dá, tá? Enfim, então voltando lá onde eu tava. Quando chega o final, o último capítulo é uma entrevista com o filho dele, com a Yoko, né? E eu acho muito legal que o filho dele fala que, assim, que ele procura não ler livros sobre o pai, nem ver filmes sobre o pai, porque para ele, o pai dele, não era esse astro que todo mundo ama ou vê, e sim uma outra pessoa, não menos importante, pelo contrário, né? Que ele sofre muito em ver, em ler coisas do pai dele e que ele quer ter essa lembrança que ele tinha, né? Dos poucos momentos que ele passou com o pai dele, já que na época que o John foi assassinado ele tinha 5 anos, se eu não me lembro, né? Então, assim, isso me deixou uma visão boa, uma visão bonita, né? De tipo assim, ninguém conhece quem realmente foi meu pai. Então, isso eu achei muito, muito legal na história. Mas, enfim, né? Para quem gosta dele, para quem gosta dos Beatles, ou quer conhecer a história, quer saber a história, então é bem legal. Eu até li bem rápido, assim, eu acho, pela grossura do livro, achei que ia demorar mais. Mas, enfim, mesmo eu tendo essa visão um pouco alterada do que eu achava dele, né? Eu acho que é uma leitura legal que vale muito a pena de ser feito. Então, deixo aqui a dica de leitura para vocês. John Lennon, A Vida.